Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de integração de funções racionais por frações parciais. Só para relembrar, na aula passada nós vimos o caso 1, em que o QX, que era o polinômio que aparece no denominador da fração racional, é um produto de fatores lineares. Neste caso, todos os fatores são distintos. Nós podemos estar decompondo esse Q de x que aparece na multiplicação de vários fatores lineares, todos distintos, e nós vimos que vão existir constantes A1, A2 até uma certa AN, nas quais basicamente a função que era determinada por meio dessa divisão entre dois polinômios, a função racional, pode ser decomposta em várias frações parciais. Então, qual que era a ideia? Nós teríamos a integral de uma função desse tipo, que é bem mais complicada de ser resolvida, e nós passaríamos a uma soma de várias integrais que eram compostas por meio dessas frações. Então, facilitando assim o cálculo da integral como um todo. Então, nesta aula, nós vamos para o caso 2. O caso 2 é a situação em que o Q de x é um produto de fatores lineares e alguns dos fatores são repetidos. Então, agora a gente pode ter repetição nos fatores que aparecem. Suponha, por exemplo, que o primeiro fator que aparecer na decomposição, ele se repita R vezes. Neste caso, nós vamos escrever a decomposição dessa forma. Vai aparecer uma constante A1 e embaixo dessa constante A1 na fração, no denominador desta fração, nós teremos esse fator linear, só que com expoente 1. No segundo termo, o mesmo fator linear, só que agora com o expoente 2. E assim por diante, até que a gente esgote a quantidade que aparece lá em cima, que é o R. Para ilustrar melhor essa situação, vamos para um exemplo. Consideremos, então, calcular essa integral, que é dada pela divisão de dois polinômios, ou seja, dada por uma fração em que o grau do polinômio que aparece aqui em cima venha a ser maior do que o grau do polinômio que aparece embaixo. Só relembrando da aula que nós tivemos anteriormente. Quando acontecia essa situação, primeiro, a gente vai entrar com a divisão desse polinômio por esse polinômio e reescrever essa fração de modo que nós teremos um polinômio inicialmente e na frente vai ter a divisão de dois polinômios, que no caso vai ser o resto da divisão sobre esse polinômio que já está no denominador, e essa fração que aparece é a que a gente vai olhar para ela e decompor ela de alguma forma, que nesse caso vai se encaixar nesse caso 2. Dividindo esses polinômios, repare que como aqui a gente tem x elevado à terceira, x elevado a 3, para nós alcançarmos esse x à quarta, é interessante multiplicarmos esse polinômio que aparece aqui por x. Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Multiplicando aqui por x, nós obtemos esse outro polinômio, já trocando os sinais para fazermos a soma. Então, na hora de somar esses dois polinômios, nós vemos que resta-nos apenas esse polinômio aqui que é x2, esse x3, esse com esse cancela, vai sobrar só menos x2. 4x menos x vai sobrar 3x e 1, que é a única constante que está aqui nesse polinômio, a gente só repete. Agora, olhando para esse polinômio, o fator que a gente pode estar multiplicando daqui para que nós alcancemos esse que é o de grau maior, o de grau 3, seria 1. Multiplicando por 1, a gente sai com esse polinômio aqui e fazendo a mesma história da anterior, ou seja, somando essas duas linhas, nós obtemos apenas 4x no final. A maioria dos termos se cancelam. Resumidamente, nós vamos ter representando o resto dessa divisão representada por 4x. O polinômio Q de x permanece esse daqui. E o polinômio que vai aparecer sozinho, sem precisar de um fator embaixo no quociente, vai ser esse sx. Essa fração que aparece dentro da nossa integral, nós conseguimos reescrever ela como sendo essa porção sx, mais essa fração representada pelo resto sobre o quociente, que é um polinômio de grau 3. Agora a gente vai olhar para essa fração que aparece aqui e tentar decompor ela.
Note primeiramente que quando a gente aplica Q em 1, só lembrando que Q é exatamente esse polinômio que aparece aqui no denominador na divisão entre os dois polinômios, quando nós aplicamos Q em 1, nós obtemos exatamente 0. Portanto, 1 é uma raiz para esse polinômio de grau 3. Logo, esse fator x menos 1, ou seja, x menos a raiz, é um fator da decomposição. Logo, fazendo a divisão do polinômio QX por esse polinômio que está aqui, né, x menos a raiz, é de se esperar que nós obteremos o resto 0 e aqui vai ser obtido exatamente a parcela que multiplicando alcança esse polinômio. Fazendo essa divisão, nós teremos, aqui multiplicando x a 2, nós alcançamos essa x a 3 que aparece aqui, e x a 2 vezes menos 1 vem mais x a 2. Sempre lembrando que colocando os fatores aqui com o sinal oposto do que vem dessa multiplicação. Fazendo as devidas cancelamentos, nós temos menos x mais 1, que sobra aqui, e para alcançar esse menos x, basta multiplicar por menos 1. Desse modo, esse menos x vai ser cancelado com esse mais x, e o mais 1 que aparece aqui vai ser cancelado com o menos 1, que vai nos restar resto 0, e esses dois polinômios que aparecem aqui, a multiplicação deles é exatamente o nosso polinômio de grau 3, o QX. Desse modo, nós conseguimos escrever o polinômio que aparecia antes, x à terceira menos x a 2, menos x mais 1, como sendo a multiplicação dessas duas parcelas, que são exatamente essas parcelas que aparecem aqui. A primeira parcela é composta a partir da raiz, x igual a 1, e a segunda parcela é provida dessa divisão entre os dois polinômios. Note que essa parcela que aparece aqui, a gente pode quebrar ela, a multiplicação entre x menos 1 e x mais 1. X menos 1 e x mais 1. Essas duas parcelas, como elas são exatamente iguais, nós vamos reescrever com um quadrado. Então, nós estamos com a multiplicação entre dois fatores lineares, sendo que um deles se repete duas vezes. Logo, a decomposição em frações parciais do quociente que a gente tinha lá no início vai ser a multiplicação desse termo ao quadrado vezes x menos 1. Logo, esse daqui que está ao quadrado, nós vamos empregar o segundo caso. Então, nós vamos escrever uma constante sobre esse mesmo termo, aqui é primeiro elevado a 1, somá-lo com uma constante vezes o mesmo termo, só que agora elevado a 2. Como eu já alcancei o número que seria o nosso R lá do caso 2, então a gente para aqui na soma dessas frações e vai para o segundo elemento, que é diferente desse primeiro. O segundo elemento, como o grau aqui que seria elevado é 1, então só preciso repetir uma vez. Então, C, que é uma constante que a gente quer determinar, sobre x mais 1. Agora, para determinar quem é A, quem é B e quem é C nessa continha, basicamente nós vamos multiplicar os dois lados da igualdade pela multiplicação entre esses três termos, que é exatamente igual a esse polinômio de grau 3. Fazendo essa multiplicação em ambos os lados, nós obtemos essa igualdade, 4x igual a esses termos, essa soma de três termos distintos, um envolvendo a constante A que nós queremos determinar, o outro envolvendo a constante B e o último envolvendo a constante C. Fazendo algumas continhas, ou seja, primeiro multiplicando esses dois, já que é o mesmo termo, só muda o sinal, vai ser basicamente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos repetir esse bx menos 1 e aqui no c, como essa parcela está elevada ao quadrado, eu vou primeiro expandir esse quadrado. Então, quadrado do primeiro menos duas vezes tudo que está lá dentro e mais 1, que é o quadrado de 1. Agora, só distribuindo, vai ficar ax ao quadrado aqui, menos a na segunda parcela, bx menos b, cx ao quadrado, menos 2cx, e lá no final, c vezes 1 mais c. Agora, vamos organizar todos os que têm x ao quadrado. Depois, a gente vai atrás dos que têm só x. E, por último, os termos livres. Então, organizando direitinho, nós teremos a mais c, que são os dois termos que acompanham x ao quadrado,
b menos 2c, que são os dois termos que acompanham x, e por último, os termos livres, que é menos a, que está aqui, menos b, que está localizado aqui, e por último, mais c. Então, qual que é a ideia nesse momento? Nós vamos simplesmente comparar desse lado da igualdade, nós temos um polinômio, e desse outro lado nós temos outro polinômio. Então, onde tiver grau 2, nós comparamos com o outro lado. Onde tiver grau 1, nós comparamos com o outro lado. E o termo livre que aparece aqui, a gente compara com o termo livre de lá. Nesse caso, a gente não tem x ao quadrado desse lado, portanto, o termo que acompanharia seria zero. Então, esse a mais c, nós igualamos a zero. b menos 2c, nós igualamos a 4. E o termo livre também será igualado a zero. Desse modo, nós temos esse sistema que deve ser resolvido, sistema de 3 linhas e 3 incógnitas. De cara, a gente já tem aqui isolando a, escrevendo a em função de c, que a pode ser escrito como sendo menos c. Na segunda linha, b pode ser escrito como sendo 2c mais 4. E colocando esses termos a e b escritos em função de c na terceira linha desse sistema, nós teremos exatamente essa igualdade, o que resulta em c igual a menos 1. Como c é igual a menos 1, a gente volta para cá. A era igual a menos c, então automaticamente a é igual a 1 e b, que está descrito aqui, só colocando no lugar de c o menos 1, vai ser 2. Então, nós temos c igual a menos 1, b igual a 2 e a igual a 1. Basta voltar lá na equação que a gente tinha anteriormente, relacionando as duas frações, e trocar todo mundo. Então, voltando lá para a integral do começo do exercício, nós vamos reescrever essa fração que está aqui dentro em frações parciais. Só lembrando que já tinha um polinômio livre antes disso, que foi resultante da divisão desse polinômio por esse polinômio. Então, tá aqui o polinômio que estava livre, e aqui no lugar do a eu coloquei 1, no lugar do b 2 e no lugar do c o menos 1. Essa integral agora, a gente percebe que cada elemento aqui dentro é fácil de olhar para a primitiva dela, diferente do que a gente tinha anteriormente, que não estava imediato qual seria a primitiva dessa fração. Primitiva de x, x ao quadrado sobre 2, primitiva de 1 é só x, primitiva de 1 sobre x menos 1 é ln do módulo de x menos 1, lembrando que basta derivar, que volta exatamente nesse, tá? Derivada do ln de alguma função, é só repetir a função embaixo, e em cima a gente faz a derivada dessa função, que seria 1. Essa daqui basta olhar como se isso daqui, x menos 1, fosse uma única variável, tá? Ou seja, fazendo uma troca de variável, escreva x menos 1 igual a u. Aí você resolve de forma mais simples para chegar nessa fração, lembrando que tem um menos aqui, tá? Lembrando que tem um menos aqui. E por último, temos a integral dessa fração, que seria simplesmente o ln de x mais 1. Não esquecer da constante, já que a gente está resolvendo uma integral indefinida, e o resultado final dessa integral inicial vai ser dado dessa forma. Vamos agora ao estudo do caso 3. Nesse caso, o polinômio q de x, que aparece no denominador, contém fatores quadráticos irredutíveis, ou seja, eu não tenho raízes para tentar reescrever esse quadrado que aparece, por exemplo. E nenhum desses fatores é repetido, ou seja, a gente está na situação desse tipo, em que embaixo eu tenho um fator quadrático, que eu não consigo mais reescrever ele de outra forma, e em cima, basicamente a diferença do caso anterior é que antes a gente tinha só, quando era linear, né? Antes a gente colocava só uma constante sobre o termo linear. Agora a gente adiciona um termo linear em cima, e aqui embaixo vai ficar o termo quadrático irredutível. Vamos para um exemplo, para ficar mais claro como que se aplica isso. Neste caso do exemplo, a gente tem a integral de 2x ao quadrado menos x mais 4 sobre o polinômio x à terceira mais 4x. Note que a primeira coisa sempre que a gente vai ter que fazer, o grau do polinômio que está em cima
é menor do que o grau do polinômio que está embaixo. Então, não preciso prosseguir dividindo os dois polinômios, porque eu já estou com uma fração própria. Basicamente, eu vou olhar aqui para baixo e vou tentar simplesmente reescrever essa parcela. Então, note que aqui a gente pode colocar x em evidência. Fazendo isso, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 4, que claramente não pode mais ser fatorado. Não temos raízes reais para decompor esse polinômio aqui. Então, agora a gente prossegue para reescrever a fração que aparece dentro da integral por meio desse fator x, que multiplica x ao quadrado mais 4 no denominador, e em cima a gente simplesmente repete o polinômio que já estava lá. Note que a gente tem aqui embaixo um termo linear e um termo quadrático sendo multiplicado. Então, no termo linear, a gente faz o que já vinha fazendo, uma constante sobre esse termo, e no termo quadrático, que não se repete, a gente coloca um termo linear no numerador e embaixo esse termo quadrático. Bem análogo ao que a gente fez antes, eu estou com duas frações e uma igualdade entre essas frações. Então, vamos multiplicar os dois lados pelo termo x, que multiplica x ao quadrado mais 4, que é exatamente igual a esse termo que aparece na primeira fração. Segue, então, que 2x ao quadrado menos x mais 4, que é exatamente o termo que estava do outro lado, será igual a a, que multiplica x ao quadrado mais 4, mais bx mais c, que multiplica x. Fazendo as devidas contas, ou seja, a vezes x ao quadrado mais 4a seria somado com bx vezes x, bx ao quadrado, mais c vezes x, mais cx. Agora, agrupando todos os que têm o termo x ao quadrado, os que têm x e os termos livres, nós teremos essa igualdade. Basicamente, o que nos leva ao sistema que vai comparar a mais b, que é o termo que acompanha x ao quadrado, com o termo 2 desse outro lado. C será comparado com o menos 1 e 4a será comparado com o 4, que é o termo livre. Dessa forma, nós temos esse sistema. Desse sistema, já sai praticamente de graça que a será igual a 1 nessa terceira linha e que c será igual a menos 1. Dessa forma, olhando lá para a primeira linha desse sistema, nós temos a mais b igual a 2, ou seja, substituindo a por 1 na primeira linha, nós teremos 1 mais b igual a 2, ou seja, b é igual a 1. Dessa forma, nós estabelecemos quem são as constantes a constante b e a constante c que compõem as nossas frações na decomposição em frações parciais. Voltando lá para a integral do início do exercício, nós conseguimos reescrever essa fração que aparecia antes como sendo 1 sobre x mais x menos 1 sobre x ao quadrado mais 4, simplesmente substituindo o b e o c nas frações que a gente reescreveu antes. Vamos agora resolver essa integral que aparece aqui. Primeiro, vamos só separar esses termos, x menos 1 sobre essa x ao quadrado mais 4, em duas frações, que vai nos restar a integral de 1 sobre x mais x sobre x ao quadrado mais 4 menos 1 sobre x ao quadrado mais 4. Resolvendo aqui, nós temos a primitiva imediata para essa, que vai ser ln de x, ln do módulo de x. Primitiva para essa daqui vai ser 1 meio do ln de x ao quadrado mais 4. Primitiva da última vai ser menos 1 meio do arco tangente, tá, de x sobre 2. Essa daqui, inclusive, essa integral dessa fração já foi feita em sala, tá? Basta colocar 4 em evidência aqui embaixo e tentar reescrever isso daqui como sendo x sobre 2, tudo isso ao quadrado, que aí sai certinho no desenho do arco tangente de x sobre 2. E não esquecer lá no final da constante. Vamos agora ao caso 4. Neste caso, o denominador QX, ele tem um fator dessa forma, uma quadrática irredutível, que é repetida R vezes. Nesse caso, nós vamos escrever essa parcela, que envolve esse termo quadrático irredutível, como sendo a soma de várias frações em que, no numerador, nós teremos alguns fatores lineares envolvendo constantes, A1, A2, B1, B2, até
esgotar esse R, tá? Esse R que é o número de repetições que aparece essa quadrática irredutível. E embaixo, no denominador dessas frações, vai aparecer primeiro essa parcela quadrática elevada a 1, depois essa parcela quadrática elevada a 2 e vai se repetir até que nós esgotemos esse R, que é o número de repetições que essa parcela está aparecendo. Para ilustrar melhor este caso, vamos para um exemplo. Aqui nós temos a integral, que é formada a partir de uma função racional em que no numerador nós temos um polinômio de grau 3 e no denominador nós temos um polinômio de grau 5. Então, nós já estamos numa situação em que o grau do polinômio que está no numerador já é menor estrito do que o grau do polinômio que está no numerador. E, além disso, o polinômio que é apresentado aqui no numerador, ele já está escrito na sua forma decomposta. A gente tem um termo linear multiplicando um termo quadrático irredutível que está sendo repetido 2 vezes. Basicamente, nós podemos reescrever essa fração que aparece aqui na integral como sendo a soma. Primeiro eu vou olhar para o termo linear, uma constante sobre esse termo linear, e depois eu vou olhar para o termo quadrático irredutível que se repete 2 vezes. Esse termo eu vou decompor ele na soma de 2 frações, onde na primeira fração, no numerador vai aparecer uma parcela linear envolvendo as constantes b e c, e no denominador é simplesmente essa parcela quadrática irredutível. E na última fração que aparece aqui, que é proveniente ainda dessa quadrática, vai ser a quadrática no denominador elevado a 2, e na parte de cima vai ter um polinômio linear, uma função linear envolvendo as constantes d e e. Logicamente, nós queremos decifrar, ou seja, calcular quem são a, b e c, d e e nessa continha. Vamos começar então multiplicando ambos os lados da igualdade por esse termo, que é a nossa q de x. Nós obtemos essa igualdade e fazendo algumas continhas, ou seja, abrindo esse quadrado, distribuindo x aqui e distribuindo x nessa outra parcela, nós obtemos exatamente essa continha, tá? Distribuindo aqui nessa soma de 3 parcelas, depois fazendo a distributiva dessa soma que está sendo multiplicada e só repetindo essas 2 últimas parcelas, já que não tem mais nada o que ser feito lá, nós obtemos essa soma. Vamos agrupar os termos que aparecem envolvidos com x à quarta, os termos que aparecem envolvidos com x à terceira, x a 2, x e o termo livre, que é simplesmente esse a que aparece aqui. Dessa forma, nós conseguimos reescrever essa penúltima linha que aparece aqui como essa última linha, e a partir da igualdade dessa última linha com a primeira linha da sequência de igualdades, nós vamos simplesmente comparar os termos que aparecem elevado à quarta, a terceira, a segunda, o termo que aparece acompanhado do x e o termo livre com os respectivos termos desse outro lado da igualdade. O que nos leva a esse sistema. Nesse sistema, nós já ganhamos de graça quem será o c, a constante c, e quem será a constante a partir da segunda linha e da última linha nessa igualdade. A partir da primeira equação que aparece, dessa primeira igualdade no conjunto de equações, nós temos que, como a é igual a 1, ao substituir, nós obtemos b igual a menos 1. Substituindo c igual a menos 1 na quarta equação, ou seja, nessa igualdade que aparece no sistema, nós obtemos e igual a 0. E, por fim, na terceira igualdade que aparece aqui, substituindo a e b, nós conseguimos determinar quem é a constante d, que seria igual a 1. Então, nós temos agora como trabalhar com a, b, c, d e vamos voltar ao nosso problema inicial, que era resolver essa integral, que nós já vimos que poderia ser escrita como a soma de 3 frações, mais especificamente, a soma de 3 frações. E agora nós já temos determinados quem será o a, o b, o c, o d e o e que vão compor essas frações. Essa fração do meio, a gente vai só quebrar ela em 2 frações
e quebrar essa integral na soma dessas integrais para ficar mais claro o que nós vamos fazer, né? Então, a primitiva de 1 sobre x vai ser o ln do módulo de x, a primitiva dessa função vai ser o ln de x ao quadrado mais 1 em módulo. Primitiva dessa daqui, ela é imediata da tabela, o arctangente de x. E, por fim, a primitiva desta função, que basicamente, tomando uma substituição simples, nós chegamos nesta fração. Então, qual seria a substituição simples? Chama x ao quadrado mais 1 igual a u. Fazendo as continhas, a gente tem essa fração como sendo a primitiva para essa outra fração que aparece na integral. Esses detalhes pormenores ficam como exercícios para vocês treinarem em casa até a resolução de integrais mais simples. E nos vemos na terça-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem na resolução de alguma coisa, anotem que na terça-feira a gente esclarece melhor tudo e já entramos no novo assunto. Então, fiquem bem. Espero que a aula tenha ajudado de alguma forma a entender melhor esta parte.